E olha só, pessoal, parece que realmente vai sair aí o reajuste do salário mínimo para o valor de R$ 1.320 e também o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que eram duas promessas que o Lula havia feito na campanha dele e também havia reiterado este ano. Ele disse que não faria em janeiro esses reajustes conforme havia prometido, reajuste do salário mínimo para acima do valor da inflação, né, uma correção acima da inflação, um ganho real do salário mínimo e também um aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Porém, hoje, dia 30 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, Lula fez um pronunciamento, então, aquele pronunciamento oficial por conta do Dia do Trabalho, e ele afirmou nesse pronunciamento, então, que o salário mínimo de fato vai aumentar para R$ 1.320, um aumento, um acréscimo aí de R$ 18 em relação ao valor que estava atualmente vigente, R$ 1.302. Ou seja, então, de acordo com o que o Lula falou, falta editar essa medida provisória ainda, mas ele já fez o pronunciamento oficial. Então, tem-se aí uma informação que pode ser considerada já como oficial, como efetiva a partir de então. Devo lançar esse vídeo no dia 1º de maio mesmo. A partir de hoje, então, dia que você está assistindo este vídeo, o salário mínimo passa para 1.320. Temos também aqui uma nova faixa de isenção, de acordo com o Lula, que será de R$ 2.640. Aqui vai precisar de um pouquinho mais de atenção em relação a essa faixa de isenção, porque é algo um pouco complicado, até eu que sou da área tive um pouco de trabalho para entender aqui como que vai ser essa isenção também, mas vamos chegar lá, né? Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente aí com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta alguma, mas vai me ajudar bastante. Aproveita aí que o salário mínimo vai aumentar, sua remuneração vai aumentar também nessa história, né? Quem sabe? Colabora aí com o meu trabalho, colabora aí com este meu canal, não é verdade? Mas então, Lula afirmou nesse seu pronunciamento um aumento aí para o salário mínimo que vai representar o tal do ganho real, que é o que ele estava aí supostamente prometendo, né, tanto na sua campanha eleitoral quanto depois de eleito, né? Ele falou aqui o seguinte: a começar pela valorização do salário mínimo, que há 6 anos não tinha aumento real e vinha perdendo poder de compra dia após dia, mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir de amanhã, 1º de maio, né, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos, né? Como libertário, não preciso dizer para vocês qual é a minha opinião a respeito do salário mínimo. Acredito que a imposição de um salário obrigatório, pelo qual todos são obrigados a trabalhar, ninguém pode aceitar menos do que isso, viola a liberdade contratual dos indivíduos, viola a ética libertária. As pessoas têm que ser capazes de pactuar as condições dos seus contratos de trabalho, inclusive é a questão da sua remuneração. Cada um deve ser livre para escolher quanto quer receber. E no final das contas, salários mínimos servem apenas para prejudicar aqueles que estão ou entrando no mercado de trabalho e que não possuem, portanto, uma experiência profissional grande, e também as pessoas aí que têm pouca qualificação e não conseguem agregar um valor muito grande para as empresas. No geral, pessoas pouco produtivas. Por que isso prejudica essas pessoas? Porque se por acaso o ganho que elas proporcionam para a empresa for inferior ao valor do salário mínimo, então isso significa que essas pessoas não serão contratadas pelas empresas, porque elas vão dar prejuízo para as empresas agora que eles não podem receber menos do que o salário mínimo vigente. Então, a estipulação de um valor mínimo a ser recebido pelos trabalhadores obrigatoriamente por parte do Estado é uma violência contra a liberdade contratual dos indivíduos, né? Mas analisando aqui do ponto de vista econômico, ponto de vista político dessa história, e também tem os seus problemas, especialmente em questões orçamentárias, além de prejudicar as empresas. Afinal de contas, você acha que esse valor aí vai sair de onde? Esse aumento no salário dos funcionários? A empresa vai custear isso como? Claro que é repassando esse valor para os produtos, ou seja, todo mundo vai pagar mais caro pelos produtos a partir de agora em troca de um salário maior. No final das contas, o poder aquisitivo não se alterou. Lula aqui afirma que isso foi um aumento do poder aquisitivo, o que não é verdade, porque esse custo maior para as empresas vai precisar ser repassado de alguma forma. Agora, na questão dos trabalhadores
da iniciativa pública, né, os funcionários públicos e também os aposentados e pensionistas do INSS, isso aqui vai pressionar o orçamento federal, que já está bastante estrangulado. Então isso aqui certamente vai ter um impacto nas contas do governo. Qualquer real que aumenta no salário mínimo impacta bastante nas contas públicas, né? Então é um problema com o qual Lula vai ter que lidar aí. E ele supostamente, de acordo com o que ele falou no seu pronunciamento, pretende enviar para o Congresso aí um projeto de lei para manter de forma permanente essa valorização do salário mínimo acima da inflação, que é um grande problema na verdade, né? Tava muito bom com essa valorização apenas pela inflação. Por quê? Porque aí você evita de causar esse problema de sobrecarregar as empresas com um gasto extra. E como em muitos casos a inflação divulgada pelo governo não é a taxa real de inflação, porque ela é manipulada por uma série de fatores, acontece que em muitas áreas o salário mínimo aumentou menos do que o faturamento nominal das empresas, né? O preço praticado pelas empresas, porque a inflação sobre os produtos ofertados por essa empresa, produtos e serviços, né, bens e serviços, é superior à inflação média que foi utilizada para corrigir os salários. Então isso na prática reduz o valor do salário mínimo até que ele fique irrelevante aí, não interfira mais nos negócios, na pactuação de contratos entre as pessoas, que seria o cenário ideal. Então estava muito boa a coisa andando desse jeito, e agora o Lula quer interferir novamente, mudar essa questão puramente por motivos populistas, né? E ele aqui falou também do reajuste na tabela do imposto de renda. Ele disse que quem ganhar até R$ 2.640 por mês, valor bruto naturalmente, não pagará nenhum centavo no imposto de renda, e aí ele se compromete até o final do mandato dele fazer essa faixa de isenção saltar para R$ 5.000 por mês, né? Com o tipo de inflação que nós vamos ter durante o governo Lula, não duvido nada que ele consiga colocar essa faixa de isenção para R$ 5.000 apenas reajustando de acordo com a inflação aí, porque a coisa não vai ser bonita, não é? Mas então vai haver esse aumento da taxa aqui de isenção, aliás, da faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Você sabe que hoje a tabela funciona dessa forma aqui, conforme está aqui na parte esquerda da sua tela. Temos uma faixa de isenção até R$ 1.903,98. Quem está nessa faixa aqui não paga nada de imposto de renda, um valor muito baixo se você para pensar, especialmente se você analisa lá atrás, quando essa tabela foi ajustada pela primeira vez pelo real, né, depois do plano real. E aí, a partir dessa faixa aqui, começam a existir então as alíquotas e as parcelas a deduzir do imposto de renda. Tem toda uma série de formas de calcular isso, deduções que podem ser utilizadas, até você chegar no valor aqui de 27,5%, um absurdo isso aqui, total, um crime contra as pessoas, mas é a alíquota máxima do imposto de renda atualmente. Então, se de acordo com o que disse o Lula aqui, essa faixa de isenção vai para R$ 2.640, então podemos esperar que as outras alíquotas, as outras faixas sejam ajustadas também. Vamos aguardar a publicação dessa nova tabela do imposto de renda quando houver aí a tal medida provisória a ser publicada pelo governo federal, supostamente no dia 1º de maio mesmo. Vamos ver se procede isso aí, não é? Mas como que vai ser essa isenção aqui? Tem um pequeno detalhe, essa faixa não vai subir para 2.640, ela vai para 2.112 apenas, então essa faixa aqui vai saltar para 2.112, imagino que as outras vão saltar um pouquinho também. Porém, vai haver uma outra forma de você fazer a retenção do imposto de renda, isso aqui é uma tabela de imposto de renda retido na fonte, ou seja, já sai do seu salário retido esse valor aí. Então eles vão criar uma nova forma de fazer aí uma dedução simplificada do imposto de renda. Aqui nessa outra reportagem fala isso de uma forma mais clara, mais precisa. Demorei um pouco para entender, vou tentar passar para vocês como é que é. Então atualmente a pessoa pode calcular a base de cálculo, né, do valor do seu imposto de renda da seguinte forma: ela pega o valor do salário bruto, deduz ali a contribuição previdenciária, o INSS descontado do salário, ou então a previdência privada ali, questões de pensão alimentícia também, um valor aqui por dependentes, né, R$ 189,59, e aí chega no valor da base de cálculo do imposto de renda. Então não quer dizer que uma pessoa que ganha R$ 1.904 o salário bruto vai pagar o imposto de renda. Se ela ganha aí R$ 2.300, tem um desconto de INSS, tem aí 2 dependentes, ela vai ficar no final das contas na faixa de isenção. Então, conforme eu falei, essa faixa aqui vai para R$ 2.112. Então, as pessoas vão poder continuar usando
essa forma de cálculo aí para encontrar a base de cálculo, né, tirando aí o valor bruto, tirando do valor bruto o INSS, a Previdência, pensão alimentícia, valor de dependentes, outras deduções aí para chegar no cálculo aqui do imposto de renda, ou elas vão poder simplesmente usar o desconto simplificado. Isso aí significa que a pessoa vai ter um desconto aqui de R$ 528 na base de cálculo do imposto de renda dela. Ou seja, colocou esse valor aqui, está feita toda a dedução possível, independente da quantidade de dependentes aí, pensão alimentícia, tudo isso vai ser desconsiderado, vai apenas ter essa dedução simplificada de R$ 528. Então, nesse caso, se a pessoa tem R$ 2.640 de remuneração, ela vai poder optar por esse desconto, por essa dedução simplificada de R$ 528, que vai fazer a sua base de cálculo, que é essa parte daqui, ser de R$ 2.112, então vai estar na faixa de isenção. E aí a pessoa vai escolher o que for mais vantajoso para ela, ou, como diz aqui, vai ser automaticamente escolhido a forma mais vantajosa para a pessoa. Quem tem um salário muito alto aí, por exemplo, R$ 10.000, conforme eles colocam nessa outra reportagem aqui, não vai valer a pena usar esse desconto simplificado, é melhor usar o outro método. Então vai ter essas duas possibilidades. Do ponto de vista da ética libertária, menos imposto é sempre positivo. Imposto de renda é um roubo terrível contra os trabalhadores, isso aí tira o dinheiro diretamente na fonte, a pessoa não tem nem o direito de sonegar, isso aí já é retido logo de cara, repassado para o governo, antes da empresa pagar o salário para o funcionário, ela já entregou isso aí para o Estado, um absurdo total. Então, quanto mais bem ajustada for essa tabela, quanto maior for a faixa de isenção, melhor para todo mundo. A faixa de isenção poderia ser 100 mil, 200 mil reais aí, tranquilamente, porque é um absurdo tanta gente pagar imposto de renda como paga hoje, se tornou uma coisa assim vexaminosa. Agora, naturalmente, isso vai significar por parte do governo federal uma renúncia fiscal aí. Estamos falando de 3,2 bilhões de reais, é o que está sendo projetado para esse ano, e acredita-se que conforme a tabela for reajustada aí, no ano que vem teremos 6 bilhões de renúncia fiscal no ano que vem. Como o governo vai se virar com isso, não sei dizer. Temo que vai ser instituindo novos impostos para cobrir isso, o que no final das contas não vai mudar absolutamente nada. Mas essas são as duas notícias então que o Lula trouxe para o Brasil, um salário mínimo R$ 18 maior e uma tabela do imposto de renda reajustada. Esse segundo ponto aí eu gostei, eu acho que é importante ter, vai beneficiar muita gente nessa história. A que preço isso vai acontecer? Nós só vamos saber com o tempo qual vai ser a alternativa que o Lula vai descobrir aí, vai colocar para repor esse rombo que ele vai causar nas contas do Estado, né? A gente sabe muito bem que ele está fazendo isso por conta da baixa popularidade dele no início desse mandato, uma série de erros, uma série de problemas cometidos. Será que vai mudar alguma coisa? Acredito que não. Mas o que você pensa dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.